Olá, queridos, boa noite, graça e paz da parte do Senhor, família de Deus. Estamos aqui para a nossa última live dessa semana, a fim de compartilharmos das Escrituras e das coisas concernentes ao reino de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Se você sentir liberdade, compartilhe essa live com seus amigos, a fim de que possamos alcançar e edificar milhares de pessoas por toda a nação, bem como em outras nações. Para você que está conosco desde quarta-feira, ou para você que não está, na quarta-feira recebi aqui para um bate-papo muito gostoso, muito encorajador, Luiz Hermínio. Essa live está gravada no meu IGVT. IGTV, eu sempre falo errado, IGVT, é IGTV, diz o Leivson, meu assessor. Quinta-feira recebi Paulo Borges Júnior, a live também está gravada no IGTV. Ontem recebi aqui Douglas Gonçalves, também meu grande amigo, e hoje daqui a pouquinho recebendo Luciano Subirá, para compartilharmos um pouco de qual é a importância da teologia, especialmente num tempo como esse, bem como estimularmos pessoas ao estudo das Escrituras, a amarem a palavra de Deus, compartilhando aqui testemunhos e também trazendo orientações e apontamentos para esse tempo que nós estamos. Compartilhe a sua cidade para mim saber de onde você está. Vou procurar saudar todos os irmãos e reafirmo, compartilhe essa live para que várias pessoas sejam alcançadas. Ela também ficará salva aqui. Gente, vocês sabem que uma das propostas primordiais dessa série de lives dessa semana é divulgar e comunicar a respeito do curso O Evangelho Completo. Penso que a maioria de vocês saiba, eu lancei um livro recentemente intitulado O Evangelho Completo, Introdução ao Conteúdo, a Abrangência e a Atemporalidade da Mensagem, onde eu me esforcei e me empenhei durante um período de 9 meses de escrita, de estudos, de pesquisa e de revisões para produzir este que é o meu primeiro livro. Eu fui coautor em um outro material chamado Cosmovisão Profética, que nós temos na editora da família, escrito por Felipe Bartoszewski e Jorge Missional. Eu fui cooperando na escrita daquele livro, trazendo diretivas e orientações, mas esse é o meu primeiro livro de fato. Então, como o livro alcançou um retorno muito maior do que nós esperávamos, irmãos da América, Gold Shores, Ilha de Açores, Portugal, Minas Gerais, Santo André, São Paulo, Paz Church, do pastor Eibe, que é o pastor do Luciano Subirá, Barueri, Sertãozinho, Jales, bem-vindo, Fernando, saudades, meus amigos. Tem gente já lendo o livro, pastor Alexandre, estaremos juntos, pastor Alexandre lá de Jaraguá do Sul, nosso amigo também, São Paulo, Cuba, olha que interessante. Gente, então, o livro ele está estruturado de duas maneiras, em duas grandes sessões, assim por dizer. A primeira sessão é uma exposição da teologia do Evangelho dentro de uma abordagem capitulada. O que eu quero dizer com isso? Eu apresento o Evangelho em 3 grandes capítulos: o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino e o Evangelho Eterno. O Evangelho da Graça nos ensina o que Deus salva. O Evangelho do Reino nos ensina por que Deus salva. E o Evangelho Eterno nos ensina o que Deus salva. E as 3 respostas consecutivamente são: Deus salva pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Deus salva para restabelecer seu sábio governo e domínio sobre a criação e devolver ao homem salvo um lugar de autoridade. E Deus salva o homem, a quem ele elegeu de antemão, e a criação, a qual ele edificou para a sua glória. Evangelho da Graça, Evangelho do Reino e Evangelho Eterno. Primeira sessão do livro eu trabalho isso. Irmãos da França também, bem-vindo, Itapuá, Natal, Rio Grande do Norte, Mauá, Itaúna, Juiz de Fora, Ribeirão Pires.
Então essa é a primeira seção do livro. Na segunda seção do livro, eu coloco o Evangelho como antítese às filosofias pós-modernas. Falo um pouco de niilismo, de existencialismo, as principais filosofias que modelam a sociedade do nosso tempo, de maneira introdutória, obviamente, e também falo de como essas filosofias humanistas conferem caráter religioso às ideologias políticas. Só para relembrar o que eu estou falando aqui todos os dias, nesse tempo de polarização e discursos de ódio, essa é uma das coisas que nós vamos aprofundar no curso. Esse é o conteúdo do livro. No curso nós vamos aprofundar os temas do livro e expandi-los. Essa é a proposta. Então já estou chegando em 5.000 exemplares, para minha surpresa. Realmente é um número muito expressivo para um autor de primeira viagem, sem uma grande editora. Lançamos pela nossa própria editora, fundada recentemente, a Editora da Família, e sem viajar por causa da pandemia. Então muitas pessoas me pediram para aprofundarmos os temas do livro e por isso nasce o curso. Então eu procuro também explicar nessa segunda sessão, primeiro, quais são as filosofias humanistas que padronizam o comportamento dessa sociedade atual: niilismo, existencialismo, deísmo, e depois eu mostro como elas conferem um caráter religioso às ideologias políticas. O que é uma visão política? São estratégias para o bem comum. O que é uma ideologia política? É quando essas estratégias deixam de ser apenas métodos para gerar uma sociedade saudável e se apresentam como salvíficas. Então elas deixam de ser visões políticas e se tornam ideologias políticas. Bem, esse é um tema que eu trato na segunda sessão do livro e que nós vamos aprofundar. Já vou receber meu amigo pastor Luciano Subirá, meu amigo aqui de Anápolis, Daniel, piloto, Belém do Pará. Gente, falar rapidinho aqui. O livro será, o curso, ele terá 14 semanas. As aulas são 100% gravadas. São mais de 30 horas de ensino de teologia e introdução a filosofias, visões e ideologias políticas, ok? Todas as aulas serão liberadas semanalmente. Todas as quartas-feiras, às 18 horas, as aulas serão liberadas para que você assista. Você terá acesso a esse conteúdo durante essas 14 semanas, mais de 30 horas de ensino, e você terá acesso por 12 meses, um ano de acesso. Então, qual é a coisa boa? Você pode assistir quando puder, dentro do seu horário, da sua agenda, e quantas vezes quiser. Então, 30 horas de videoaula e ensino vai superar isso, a gente vai beirar 40, 45, eu me conheço, em vários temas. Então, você também vai receber essa edição, a edição especial capa dura. Nós fizemos uma edição especial para comemorar aí quase 5.000 exemplares já e para lançar o curso. Então, você vai receber a edição especial capa dura com frete grátis. Sejam todos muito bem-vindos, sigam compartilhando essa live aí. Meu querido pastor e amigo... E aí? Bem-vindo! Muito bom falar contigo, sempre, seja quando conversamos só a gente ou com a audiência. Muito bom, pastor. Dia muito cheio aí? Nada, hoje foi o verdadeiro sabá, dia de descanso hoje. Que maravilha, glória a Deus. Eu te mandei mensagem no WhatsApp mais cedo, você não recebeu, eu pensei, das duas uma. Está trabalhando muito, escrevendo, ou está descansando? Joguei o telefone na gaveta hoje e resolvi gastar o tempo com a família, mas foi só por isso que eu demorei para ver a mensagem, né? Tudo bem, como está a Kelly, a Alissa, tudo em paz? Todo mundo bem, graças a Deus. Glória a Deus. Meu amigo, antes de a gente compartilhar aqui, eu quero que você me conte o segredo de como é escrever tantos livros. Cada hora que eu abro o Instagram, você está lançando um livro novo. Eu falo para você, eu nunca vou conseguir ser assim. Quando virou fevereiro para março, saiu um lançamento, deixa eu ver se eu alcanço aqui, foi o nosso livro Revelação, Caminho para a Realização. Agora virou mês. Li esse livro, eu nem consegui vê-lo ainda. Só então vamos lá. Aí, Revelação, Caminho para a Realização. E agora virou mês de novo. Aquele outro saiu pela Quatro Ventos, agora pela Mundo Cristão. Como Deus transforma a tristeza em alegria. Mês que vem,
Tem mais um, que é um livro que eu e a Kelly escrevemos juntos sobre criação de filhos. Ah, Mas esse isso você tudo, compartilhou. isso tudo é fruto da parada do ano passado, né? Então, eu tive uma direção de Deus já no início de 2019, para em 2019 trabalhar por 2 e parar 2020. Não sabia que 2020 a gente ia parar de qualquer jeito, mas eu me organizei para ter esse tempo estudando, escrevendo. Então, ano passado escrevi 4 livros. Tem um que eu estou aguardando aí, vai ser lançado no segundo semestre, pela Editora Vida, provavelmente no segundo semestre mesmo, chamado Graça Transformadora. Então, esse aí que eu estou na expectativa dele. Eu falo muito sobre lei e graça. E agora estou escrevendo mais 2, porque esse ano também não está tão corrido, né? Então eu peguei o embalo. E os temas? Esses então, dois? Meu recorde foi 2018, foram 3 livros, né? Esse ano, apesar que eu escrevi num ano e publiquei no outro, né? Mas acredito que até o fim do ano deve sair um pouco mais. Mas não sei se vai ser sempre assim. Mas tem sido uma boa experiência. Alguns são mais rápidos, né? Esse do Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. E eu preguei aqui um mês sobre o tema na nossa igreja, foi em agosto do ano passado. E desde o primeiro domingo eu entendi que eu tinha que explorar melhor o assunto e já comecei a escrever, tive essa convicção. Eu acho que eu escrevi a base, né? Depois começa a revisão, antes da gente passar para a editora fazer isso. Mas a base eu acho que eu escrevi em um pouquinho mais de um mês, 40 dias. Já o livro da graça, eu, apesar de ter, entre aspas, terminado, eu estou até hoje estudando muita coisa para ter certeza assim, de tudo o que a gente está falando, se existe algum acréscimo a mais, algo para ser colocado. Então, ele já é um processo bem mais lento. Eu acho que foi o livro ao qual mais me dediquei, mais do que o da Santidade. Uau, e o da Santidade é um livro muito importante no seu ministério. Eu já lhe disse isso pessoalmente, mas eu acho que seu livro que mais me abençoou, eu li há muitos anos atrás, foi... você falou o nome desse primeiro, eu estou confundindo. Como é? É o seu primeiro que você fala sobre revelação, agora me deu um branco que você falou... Conhecimento Revelado. Conhecimento Revelado. Eu tenho o da primeira capa ainda. Eu acho que tu fez uma capa nova dele ou não? Sim. Eu tenho aquele primeiro. Esse Conhecimento Revelado eu li no Parque Náutico Iguaçu, aqui na divisa de Curitiba e São José. Eu tirava ali as manhãs de oração e li aquele livro. Ele me impactou muito. Eu não lembro a data do livro, mas eu acho que eu li ele em 2009. Eu publiquei ele em 97. Foi um dos primeiros livros, Então eu li antes. Eu li ele em 2006, por aí. É isso aí. Que eu acho que eu lembro. Foi bem na minha transição ali. Que eu estava deixando a igreja que eu pertencia para iniciar o ministério. Pastor, poxa, muito bem-vindo, muito bom ver você mesmo que por aqui. Já te disse que nós mudamos, queremos receber você e a Kelly aqui com um cafezinho com um pão de queijo. E assim, uma das propostas da live é divulgar o lançamento do curso. Estou chegando a 5.000 exemplares, Luciano. Olha que coisa incrível. É só o começo. Glória a Deus, eu recebo, irmão. Eu não esperava isso, eu confesso, porque 4 meses de lançamento, você sabe, sem viagens. Não, sem viagem, né? Porque a força da divulgação são os eventos, né? Exatamente. O presencial. E aí, lancei uma edição capa dura, vou presenteá-lo pessoalmente para celebrar isso também. E estou lançando o curso de 14 semanas para aprofundar e expandir os temas. Mas... Gostei muito da notícia do curso, mesmo para quem leu o livro, né? Eu estava até olhando aqui o fato de que você vai ter fórum online, convidados especiais, o fato de que a pessoa pode rever, alguns às vezes gostam de mastigar o livro e ir anotando, né? Outros lêem muito rápido e depois já não sabe o que ele queria voltar. Eu acho que a ferramenta do curso, ela se complementa, a gente está fazendo bastante isso também. Verdade. Esses 2 livros nossos, a pessoa pega o livro e já leva o curso, porque é uma ferramenta complementar. Você tem uma parte singular nisso, você lembra? Tu me deu uma palavra a última vez que a gente esteve junto aí na sua casa, e me encorajou muito a isso. Douglas, outros amigos também, sempre me encorajando. Eu confesso que, assim, para mim é um desafio tremendo falar para a câmera, mas acabei que gravei algumas aulas e, assim, superou minhas expectativas. Eu acredito que vai ficar
muito bom. Eu sei que você tem na E Orvalho. de um ano para cá, todo mundo treinou falar pro celular, que nem agora. Não tem Apesar jeito, que né? aqui a gente ainda tá vendo a cara e a reação do outro, né? E os coraçãozinhos subindo ali, né? É verdade, é verdade. Pastor, mas o que eu queria compartilhar aí, conversar nesses 40 minutos aí, até as 22 horas, eu queria te ouvir qual é a importância da teologia, lógico, para a vida do cristão como um todo, mas para esse tempo, qual a importância do estudo bíblico, quais conselhos você nos daria? Vamos bater um papo aqui bem fluido, quais são as marcas? Eu sei que isso é uma marca no seu ministério, você de fato tem um ministério de ensino, eu sempre fui muito edificado com a sua capacidade de síntese, de organizar as ideias. Eu vi seu vídeo ontem sobre tolerância ou intolerância. Uhum. Eu fico maravilhado. Eu falo, um dia eu vou falar assim tão bem quanto o Luciano. A falsa modéstia, é isso, não é não? Antes de você compartilhar, eu queria chamar a atenção para uma coisa curiosa que é para estimular. No meu livro eu acabei tratando de temas teológicos, eu acabei trazendo uma introdução a filosofias e a visões políticas. Lembra? A gente gastou em um dia umas 6, 7 horas sentado no seu escritório e sei lá, uma tarde toda e compartilhando. E assim, eu sinto que muitas pessoas elas têm dificuldade para compreender, de certa forma, em parte é natural, daí o curso vem para aprofundar, destrinchar e expandir. Mas também há uma coisa que eu sei que a gente tem em comum. Graças a Deus, sua história é bem diferente da minha, mas em tudo eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Mas assim, eu saí da escola muito cedo por causa de uma adolescência na drogadição. Você sabe disso, várias pessoas que me acompanham sabem disso. Eu deixei a escola na 6ª série, foi mais ou menos no período onde eu perdi meu pai, Lu. E assim, depois de alguns anos, eu acho que eu não sei quantos anos foram, mas enfim, 5 ou 6 anos depois eu tive um encontro dramático com o Senhor. Fez 20 anos agora, 24 de março, semana retrasada, completou 20 anos que eu estou em Cristo. Glória a Deus. E assim, na verdade, por uma série de coisas, não quero responsabilizar ninguém além de mim, mas é verdade que eu me entreguei tanto ao ministério que ninguém nunca me estimulou e me encorajou a terminar os estudos. Então, assim, eu vivi aquele estilo de vida da igreja primitiva, aquele Cristo volta amanhã, então vamos fazer, vamos pregar e célula. Eu tive 31 células em um ano, Luciano, você imagina só o que era, em 2001, é uma coisa muito doida. Mas o que acontece? Eu tive muito amor pelas escrituras por causa da minha mãe e da minha avó. Como Timóteo, minha avó Joraci lá de Itajaí, que está viva ainda, graças a Deus, serve ao Senhor na Assembleia de Deus, e minha mãe, que também hoje congrega conosco, eu sempre vi muito elas lendo as escrituras, mesmo quando não conhecia o Senhor. Então, mesmo não tendo terminado os estudos, que é uma pauta que uma hora ou outra eu vou ter que terminar, eu tenho hoje, Luciano, a 6ª série no diploma escolar, e eu também nunca fiz um curso teológico, zero, nada. Quando eu tinha condições, quando eu tinha tempo, perdão, eu não tinha condições. Agora eu tenho condições e não me sobra tempo. Mas meu filho falou isso quando começou a trabalhar 15, 16 anos de idade. Ele falou, pai, antes eu tinha tempo para jogar videogame, não tinha dinheiro para comprar jogo. Agora que eu trabalho e tenho dinheiro para comprar o jogo, eu não tenho mais tempo para jogar porque trabalho e estudo. Falei, a vida é assim, filho. Então, pronto. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero que a gente comece esse bate-papo trazendo as pessoas que nos acompanham, que vão assistir a live depois. Graças a Deus, isso tem muito alcance. A nossa live, tu lembra que a live de lançamento do livro eu fiz 2 com você? Meu Deus, foi assim um alcance muito maravilhoso. Mas assim, você também não tem formação acadêmica, pelo menos teológica, eu sei que não. Não tenho. Conta um pouquinho da sua história e aí engaja aí. Eu terminei o 2º grau, o já colegial. tá melhor que eu. Então estudei um pouquinho mais que você, mas foi na fase que eu já estava também começando o ministério, mas assim, para mim não foi falta de vontade, foi uma das maiores renúncias que eu tive que fazer. Né? Eu cresci nesse ambiente, meu pai tirou TV de casa quando a gente era garoto, nos fazia ler livros, ele
uma das memórias mais fortes que eu tenho em casa é meu pai estudando, escrevendo, rabiscando as anotações dele em tudo que lia. A gente gostava de pegar os livros, as versões de Bíblia, que vinha tudo mastigado, comentado do lado. Mas quando foi chegando essa fase que eu estava orando a respeito do que fazer na faculdade, o Espírito Santo me deu um comando muito expresso que ele não queria que eu fosse para a faculdade. Aquilo não foi só uma surpresa, para mim foi, na verdade, um negócio meio doído. Eu pensei, falei, bom, pelo menos não vou fazer teologia, porque na época os seminários, a grande maioria deles não tinha reconhecimento pelo MEC, né? Hoje tem muitos deles que têm. E dos poucos que tinham, a turma dizia assim, olha, lá você vai atrás do diploma, né? Me mencionaram um lugar onde o professor de filosofia da escola teológica era ateu, né? Eu falei, eu não quero isso não. Liberal dominante, né? Então, assim, a gente via alguns amigos até indo para o seminário, que eram uns caras cheios de fé, depois voltando assim, só intelectual, sem aquela fé viva. E a gente, na ignorância, ainda brincava. Às vezes não chamava o seminário de seminário, chamava de cemitério, né? Depois a gente foi conhecendo outros aspectos. Os amigos foram cheios de Deus, voltaram cheios de Deus, porque quem você é em Deus, você pode segurar em qualquer lugar como identidade. Mas também não foi essa preocupação de olhar e dizer será. Quando eu comecei a cogitar, o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito clara, que não era para eu fazer teologia. Agora, quero fazer a distinção entre fazer o curso, naquela época da minha vida, atrás de um diploma, e estudar. Porque estudar, eu estudei o assunto assim, minha vida inteira, né? Assim como você, né? Porque a gente falando de não ter tido a formação acadêmica, não significa que a gente esteja aqui desprezando, porque às vezes tem gente que pega parte da conversa e diz, tá vendo, isso não é importante. Tal. Ao contrário, depois... eu estou tentando não desestimular as pessoas que isso não é distante, né? E se depois fica de lado, acabam esquecendo desse lado de que são anos, às vezes, como autodidata, comendo os livros. Se você me permite uma vez, isso assim me edificou muito. Eu realmente tive uma época que eu estava bem frustrado com isso. E um dia a Fran me falou, entrando no escritório, a Fran me disse assim, amor, se tudo que você estuda em todos esses anos que eu vejo fosse computado no meio acadêmico, você não teria uma formação superior. Você teria 3, 4 formações superiores, seria bacharel. Pós-graduação, a coisa vai longe, né? E isso fez sentido, porque assim, especialmente agora eu tô sentindo muita necessidade de entender essa exegese cultural, essa tentativa minha na segunda sessão do livro, é de fazer uma exegese cultural, é de ler o tempo e de trazer as respostas do evangelho para aquilo. E aí eu precisei, pelo menos introdutoriamente, olhar vários autores, inclusive ciência política. E o pouco que eu comecei a falar nos últimos 3 anos, Lu, poxa, eu criei até uma mesa de conselho para políticos, porque cheguei à constatação de que, infelizmente, sei mais do que a maioria deles sobre o tema de ciência política. Isso é preocupante. Não é bom, mas, enfim, isso não é para desestimular as pessoas, eu não vou permitir que o bem faça isso, né? Tudo que, coitado dele. Tudo não, eu falei para meus filhos, se vocês me trouxerem um claro mandamento de Deus, eu não posso ir contra. Senão, vocês, todo mundo vai até o fim nos estudos, né? Mas assim, por já ter tido esse exemplo dentro de casa, que meu pai assim, estudava tudo, conhecimentos gerais, ele era uma enciclopédia. Eu acho que meu pai tinha um QI de gênio, assim, as coisas que ele entendia. Às vezes ele tinha dificuldade até de comunicar, para a gente conseguir acompanhar a linha de raciocínio dele, era um pouco trabalhoso. Mas assim, o amor pelas escrituras veio no pacote. Então, desde os 15 anos, eu comecei a ler muito a Bíblia, mas aquele hábito de ler os livros, de vamos aprender, e meu pai dizia, você tem que ler até aqueles com quem você não concorda, né? A Bíblia diz, examine todas as coisas, retém o que é bom. É lógico que tem fases. Tem gente que começa a querer examinando tudo sem ter estrutura, né? O livro de Hebreus fala de gente que tem o discernimento, a capacidade para o alimento maduro, assim como 1 Coríntios 3, e os que estão só no leite. Essa fase do leite não é boa, não.
Essa é uma razão pela qual eu estou lançando o livro, porque despertou em muitos jovens que me escutam, me acompanham, e também muitos pastores e líderes da nossa comunhão de igreja, o desejo de entender essa exegese cultural, e muita gente começou a me... O que você me recomenda ler do Sartre, do Nietzsche? Eu disse, eu te recomendo ler teologia, Bíblia primeiro. Você não consegue nem estruturar bem uma doutrina soteriológica. Exatamente, você porque quer ler Nietzsche. sem o fundamento complica. E aí o que acontece? Eu lembro de uma ocasião, a gente tem essa mania de extremos, né? Onde eu muito preocupado, assim, puxa, não tinha todo o dinheiro para investir nos melhor material de estudo, pedindo a Deus que me desse condição, e o Espírito Santo falou comigo, né? Ele falou, aonde a maioria dos ministérios que você respeita e admira tiraram o que eles ensinam? Eu falei, da Bíblia. Ele falou, então beba na fonte. Né? E esse beba na fonte me fez tomar uma decisão radical. Eu passei mais de uma década sem praticamente ler quase nenhum livro. Eu só lia Bíblia, Bíblia todo dia, até um dia Deus chamar minha atenção e dizer assim, ó, eu nunca pedi para você parar de ler as outras coisas. Eu pedi para você priorizar a fonte, né? Aí eu voltei. Mas agora, por exemplo, eu estou vivendo um tempo onde com todos esses anos de alicerce bíblico, é muito mais fácil você avaliar o que muita gente falou, né? Porque ao longo do tempo a gente tem pessoas que tiveram assim, insights, verdadeiras revelações de Deus sobre determinados assuntos, mas não enxergaram completamente outra área. Aí, em nome de o cara é bom nisso, você bebe tudo, às vezes é complicado. Mas eu estou vivendo esse tempo Preza de procurar... tudo por ter uma área que ele não é tão bom, né? Houve a fase da minha vida que eu queria entender o que a Bíblia diz sobre a prática do dia a dia, depois eu percebi que eu tinha que entender doutrina, depois eu percebi que eu precisava saber defender a doutrina, então são ângulos diferentes, mas tudo é teologia. Teologia não é só aquele curso de 4 anos, né, onde você tem que estudar também sociologia, filosofia, uma série de outras coisas juntos, mas existe vários níveis, por assim dizer, e acredito que, basicamente, a gente pode falar a respeito de estudar a Bíblia numa perspectiva mais ampla, porque hoje em dia a gente está vivendo essa teologia de um versículo só, de uma página só da Bíblia, né? E isso pode ser perigoso, né? Porque a falta de uma macrovisão, a falta de uma visão abrangente, né? Então, por exemplo, eu estava, agora há pouco, estava com um texto aqui, acho que talvez esteja até aberto, que eu estava lendo, em Mateus 22, Jesus pega os fariseus reunidos e diz assim, o que é que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Estou lendo aqui o versículo 42. Eles responderam, de Davi. E Jesus perguntou, então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo, e aí vai para aquela citação do Salmo 110:1, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? A Bíblia diz, e ninguém podia lhe responder uma palavra, e a partir desse dia ninguém ousou fazer perguntas. Agora, Jesus não estava dizendo que o Cristo não era filho de Davi. Né? Isso todo mundo entendia, ele sabia, né? Todo mundo sabia. Agora, ele vai trabalhar outra perspectiva, que é o que ele veio revelar. Né? Que ele deveria ser senhor, e ele seria senhor, inclusive, do próprio Davi. Né? Só que ele aproveita uma coisa para questionar se é filho como é. E a turma, opa, deu ruim, porque a gente só entende esse lado, a gente não entende o outro. E Jesus não estava negando. Né? Ao que eu tenho percebido, até em grupos teológicos que às vezes tem embates, alguns enxergaram um aspecto da verdade, outros outro, e não significa que um está certo ou está errado. Às vezes os dois estão, porque cada um viu uma parte e nenhum dos dois viu o todo. Então, esse desafio da macrovisão, né? Isso não é apenas para que a gente preserve uma doutrina que resista a questionamento apenas. O diabo trabalha com engano usando a Escritura. Né? Então, assim, desde o Éden, a tentativa com Eva será que foi bem isso que Deus disse? Né? E o próprio Jesus, quando foi tentado por Satanás no deserto, ele diz, por que você não se lança do pináculo do templo? Está escrito, e ele vem usar a Bíblia. Né? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. Eu gosto daquela resposta de Jesus. Jesus diz, também está escrito. Esse também é o seguinte, você não vai construir a doutrina com a declaração, ignorando o outro. E como a Bíblia não se contradiz, toda aparente contradição vai nos levar a um equilíbrio. Por exemplo, no ano passado, eu acho que foi mais ou menos no mês de julho, porque em agosto eu comecei
pregar essa série de mensagens na igreja, que virou o livro Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Eu lembro de uma manhã que eu acordei com um versículo no meu coração, assim, queimando, ardendo. Aquilo vinha à minha mente o dia inteiro. Eu já sei que essa é uma das maneiras que o Senhor usa para falar comigo. E o texto era lá, 2 Reis 25, quando Isaías volta para dizer a Ezequias, ele tinha dado uma palavra: ó, você vai morrer, você não vai viver, põe a sua casa em ordem. Ezequias virou para a parede, chorou, orou, clamou a Deus. Deus manda o profeta Isaías voltar com outra mensagem agora. O Senhor diz assim: eu vi as tuas lágrimas. Né? Ele disse: você vai ser curado, ao terceiro dia você sobe a casa de Deus. E aquela frase, vi as suas lágrimas, cara, para mim é como se no texto fosse assim, aquele letreiro de neon, né? Vi as suas lágrimas o dia inteiro. Puxa, Deus vê nossas lágrimas chamam a atenção de Deus. E aquilo ficou o dia inteiro fermentando dentro de mim, e eu já fiquei atento. Eu normalmente chamo isso de uma semente, né? Sei que Deus há. Bom, final do dia, deitei e dormi. Dia seguinte, acordei com outro versículo. Malaquias 2,13. Né? Vocês cobrem o altar do Senhor com choro, com gemido, com lágrima, e eu não vos ouço. E foi um choque. Foi, peraí, onde o Senhor via as lágrimas? Ela chamava a sua atenção. Hoje o Senhor está nem aí para as lágrimas, e aquilo ficou de novo o dia inteiro. Eu já sabia que Deus estava me chamando para um convite. Vamos montar o quebra-cabeça? Vamos entender perspectivas diferentes? Então, se você perguntar, mas Deus vê as lágrimas, presta atenção nela ou ignora? Aí a resposta é os dois e depende. Né? Então, assim, situações de pecado, Deus simplesmente vai dizer: não adianta você chorar sem conserto, sem arrependimento. Situações onde o choro é um desabafo da própria limitação, uma expressão de fé, a conversa muda completamente. Mas o que acontece? Às vezes alguém vai lá e pega um versículo de Ezequias e começa a transformar a lágrima na vida do cristão quase numa coisa mágica. Tem que chorar, irmão. Né? Uma vez um pastor me contou que alguém falou para ele, alguém citou, falou: não, pastor, como diz aquele versículo, quem não chora não mama. Aí falou: isso está na Bíblia, não? Aí falou: não está, não. Aí falou assim: mas bem que podia estar, né, pastor? Mas às vezes você pode pegar uma perspectiva e criar uma doutrina que ela é incompleta. Como o outro pode pegar só Malaquias 2,13 e dizer: não, esse negócio de chorar com Deus não funciona. Né? Filho mimado. Não. Aí alguém diz: não, mas Ana chorou e conseguiu. Davi, os seus olhos pode chorar. Então, o que é importante, essa é a razão que eu acho que Deus tem incomodado a gente a procurar escrever, e enquanto a ideia tente não escrever um livro muito grande para não assustar as pessoas, esse acaba sendo nosso desafio. Por quê? Se você quer dar macrovisão, como que você faz isso de uma forma... Então, determinados assuntos é mais fácil, eu acho que são mais fáceis. Né? Nesse do Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, eu escrevi um livro que não é tão grande nem tão grosso, deu umas 160 páginas, mas alguns assuntos como esse que você escreveu, da santidade, o que eu estou escrevendo agora sobre graça transformadora, são verdadeiros desafios. A gente dizer: poxa, a gente está simplificando, mas ao mesmo tempo a gente não pode cortar. Mas o que eu queria falar para o pessoal que nos ouve de fato essa importância de conseguir cobrir todos os ângulos. O próprio ensino de Jesus mostrava isso. Né? Isso. Não adianta você ver uma parte e ignorar outra. E muita confusão que a gente tem hoje em dia, não é que o cara não está pregando a Bíblia, ele só não está pregando a Bíblia toda, ou que a Bíblia toda diz a respeito daquele assunto. E quando ele vai numa direção só, ele pode, não quer dizer que todo assunto não possa ser trabalhado em cima. Existem alguns assuntos na Bíblia, ceia do Senhor, você não vai ter tantos textos, apesar de ter uma simbologia, né? Começando desde o Velho Testamento. Mas outros assuntos, eles são um desafio que requer essa sistematização. Né? Então, por isso quando a gente fala de doutrina dentro da teologia, a turma fala muito sobre teologia sistemática. Né? Você tem que entender, por exemplo, vai discutir salvação, não é só a soterologia, a doutrina da salvação. A doutrina do homem, da queda, o pecado, isso afeta os anjos. Então, assim, alguns desses assuntos, eles precisam vir num pacote. Né? Tanto que, assim, normalmente, quando as pessoas querem conversar comigo sobre teologia, eu tento descobrir, peraí, quanto você conhece das outras doutrinas? Porque a gente brinca que a escatologia é uma convergência, né, da maioria das doutrinas. Se você não tiver uma boa base, um alicerce, começa a bagunçar todas as conclusões depois. Então, é importante,
né, o estudo teológico. Agora, pastor, acabei de me converter, o que eu mais preciso? Fundamentos bíblicos simples de vida cristã, né? Porque alguns nessa fome já parte para um nível que está além do acesso. Agora, outros, por sua vez, passam a vida inteira só nos fundamentos, deixando de crescer, deixando de ir além. Né? Uma vez uma pessoa me perguntou assim, pastor, mas eu acho que esse amor que o senhor tem pela Bíblia é por causa do seu chamado para ensinar. E eu digo para as pessoas, gente, eu não comecei a ler a Bíblia porque eu tinha que ensinar. Eu comecei a ler a Bíblia porque eu queria descobrir o que é meu, eu queria viver isso. Aprender, né? Exatamente. E depois que eu comecei a entender e ver funcionar, meu coração começou a queimar para compartilhar. Foi só depois disso que Deus falou comigo sobre o ensino. Na verdade, a ideia que eu tinha de um ministério de ensino quando garoto, por causa das aulas de escola bíblica dominical, né, principalmente aquela fase assim, de pré-adolescência, quando a gente não presta atenção, pede, não acompanha o raciocínio, eu achava aquilo muito chato. Então, quando Deus falou para mim sobre ensino, eu pensei, não, que esse negócio não tem emoção nenhuma. Eu queria ser o evangelista das cruzadas grandes, né, aquela coisa assim que aparece, mas um dia eu lembro que o Senhor falou meu coração. Né, queria muito ser um missionário, porque quando criança o que queimou meu coração para o chamado foi ver pessoas que trabalhavam lá entre os índios, na Amazônia, né? Mas Deus me disse, você pode ser um missionário só, fazendo um único trabalho, ou você pode permitir que eu te use para treinar e preparar muitos outros missionários. Né? Então, à medida que eu fui entendendo esse chamado para o ensino, fui me dedicando mais a ele. Permite para você tomar uma água? Eu acho que uma sugestão interessante é nós pensarmos no seguinte, a maneira que eu produzi o livro O Evangelho Completo, você deu uma olhada, você é um dos que endossou, eu acho que aqui um ponto interessante, porque embora tenhamos divergências em alguns pontos, eu sou super ansioso pelo seu livro Graça Transformadora, e embora eu vou te mandar o manuscrito. Me manda, então, obrigado. Embora tenhamos divergências, eu acho que a gente precisa ter uma perspectiva. No meu livro, embora eu me posicionei a respeito de algumas doutrinas específicas, como soteriologia, escatologia também, mas mais superficialmente, a ideia foi trazer teologia bíblica, ou seja, uma abordagem que não é uma abordagem das partes para o todo. Eu penso que um problema comum que nós temos, Luciano, é que não se ensina hoje teologia bíblica. Então, eu tenho as minhas preferências teológicas, eu tenho aquela vertente teológica da qual eu concordo com mais pontos do que outros, mas por causa dessa bênção de não ter sido formado numa vertente teológica, eu fui transitando nesses 20 anos, Lu, e fui construindo de maneira que quando eu chego a uma conclusão, eu não desprezo toda a outra, porque ela já me serviu por um tempo, já me elucidou. Então, eu disse aqui isso em todas as lives, com o Luiz Hermínio, com o Paulo Borges, com o Douglas, e quero falar aqui. A ideia do livro, Lu, o Evangelho Completo, e do curso que eu estou lançando, é propor teologia bíblica. Então, o texto que queima no meu coração nos últimos anos, e que embasou o livro, é quando Paulo diz em Atos 20, 27... Eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio a minha maior empolgação com o seu livro, e como você falou, temos divergências, nós estamos falando de alguns detalhes menores, né? Mas assim, é a capacidade de apresentar uma macrovisão que hoje eu acho que é a necessidade, o todo. Né? Então, assim, só a divisão das partes... Que a pessoa entenda qual é a construção. Então, quando eu crio isso, essa outra aqui é um complemento, não é uma concorrência. Que nem eu agora que eu sou vô, eu entendi uma frase que os avós diziam que eu ficava revoltado quando era só pai. Ele dizia, cara, ser vô é muito melhor que ser pai. Aquilo para mim era quase uma ofensa, porque paternidade, assim, depois de Deus, né, meu casamento, minha família, meus filhos, é a experiência da minha vida. Então, aquele negócio de dizer, não, meus filhos não vão perder esse posto e tal. Agora que eu sou vô, o que eu entendi? São coisas que não concorrem, elas se complementam. Né? Agora, a gente tem uma maturidade para aproveitar os netos e curtir, a gente não tem responsabilidade, a gente tem a alegria de ver o filho tendo a alegria nossa da paternidade. Aí quando você tem as duas coisas, e estou falando para a turma, gente, a emoção de ser vô
foi um negócio gigantesco, né? Eu fico tentando evitar usar a frase é melhor, mas nesse momento o impacto foi grande. Agora, o que eu tento explicar já de cara, né, as coisas se complementam. Então, uma coisa que eu gostei nesse trilho que você foi construindo, e é um mapeamento, tem uma linha de raciocínio, eu vou usar um exemplo que os mais novos entendem melhor, isso é que nem aquele tipo de jogo de videogame que você vai passando de fase e tudo está muito interligado, né? Então, assim, gostei que, pelo menos a princípio, você vai dar as aulas semanais, dá tempo para a pessoa digerir, porque às vezes aqueles fominha que estão acostumados a fazer maratona de seriado, vão lá, né? E ele até consegue, de repente, ver o todo, mas ele não vai mastigar, processar. Então, eu queria destacar isso para quem está aí assistindo e tem a oportunidade de fazer o curso, ou mesmo de adquirir o livro, esse mapeamento, transitando por essa questão do pensamento atual, né? Essa é uma área, eu não vou dizer que eu falhei, porque eu não tive uma direção de Deus de trabalhar nisso. Então, assim, não é o terreno onde eu mais ando, mas é uma lacuna do nosso tempo, e eu dou graças a Deus por ver pessoas falando, tocando no assunto, que cada um tem que andar dentro do seu encargo, né? Eu tenho determinadas áreas que eu não sinto de Deus que eu devo ensinar. São assuntos que eu entendo, que me abençoam, mas eu não tenho um sinal verde para assim, olha, isso é prioridade, né? Outros eu realmente sinto de compartilhar, não faço questão de discutir. Alguns assuntos, né, eu entendo que eu devo não só ensinar, mas fico aberto assim, dizer, não, nós vamos discutir isso e tentar arejar. Então, eu gostei bastante. Desculpa, eu te interrompi, mas Não, que isso. Você eu queria é o convidado. eu queria mencionar essa ideia de que vale a pena, né? Tem livros que eu leio e me abençoo, mas assim, eu quero ler logo, me livrar daquilo, foi bom, né? Ele não vai me fazer pensar demais. Agora, um material como o seu, seja o curso ou o livro, o que eu recomendo, pessoal, dá uma desacelerada, decida pensar e processar, né? A gente precisa disso. Eu falo para o pessoal até na igreja, vocês têm que questionar o que eu falo para vocês, né? Questionar não no sentido de colocar em dúvida o caráter de quem ensina, a intenção, a motivação, não, mas sempre pensar, poxa, tá faltando algo que nós não cobrimos. Esses dias uma pessoa me mandou uma pergunta para mim pelo WhatsApp que me arrebentou. Tipo assim, olha, o senhor e todo mundo fala isso, não vejo ninguém falar diferente, mas o que dizer em relação a isso? O cara está dizendo, eu não estou discordando de você, mas não tem resposta. Cara, eu também não tinha, nunca pensei naquele ângulo. Agora, a gente tem que parar a pensar, avaliar, questionar, e às vezes esse questionamento nos ajuda a ter uma outra perspectiva complementar, ou às vezes até que vai exigir um certo alinhamento no que a gente está trabalhando ou crendo, né? Então, eu particularmente, pode ser que seja a identificação do estilo de ministério, eu gosto muito quando eu vejo alguém tentando apresentar a macrovisão, né? Algumas pessoas que vão lá no micro e vão nos ajudar muito naquilo, né? De uma forma impressionante. Mas a gente também precisa do todo. O que eu ia dizer é que eu acho que a coisa mais benéfica naquilo que é chamado de teologia bíblica, que é essa exposição do todo, do propósito eterno de Deus, é um tema que eu ensino há muitos anos, há mais de 15 anos, Luciano, é que nós vamos do todo para as partes. E não das partes para o todo, porque os erros se dão aqui. Então, no livro e no curso, minha proposta é fazer o quê? O panorama, o todo. O que é o Evangelho? São 3 capítulos centrais: o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino e o Evangelho Eterno. Como Deus salva, por que Deus salva, o que Deus salva. E aí, claro, eu vou me posicionar em alguns pormenores que eu acho importante não deixar em aberto, deixando claro que aquilo é a vertente teológica que mais me parece coerente até o momento, mas sempre levando para essa visão que é cósmica, a cosmovisão bíblica, a teologia bíblica. E eu percebo que o que eu ia dizer é que quando Paulo dá esse decreto de que ele não tinha deixado de anunciar todo o desígnio de Deus, se você olhar todo o contexto, eu sei que você já olhou e eu também, Paulo prega em Éfeso a um avivamento, a um mover sensacional do Espírito, queimam aquelas centenas e centenas de livros de magia negra, de bruxaria, etc, 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 livros místicos, e Paulo não fica
assim, muito eufórico com a salvação das massas, mas ele separa da multidão os discípulos. E ele vai dedicar, vai dizer o texto de Atos 20, 3 anos com 8 pessoas na escola de Tirano. Timóteo, Tito, Priscila, Áquila, Epafrodito, Tíquico. E essas 8 pessoas ele vai treiná-las e por 3 anos vai ensinar. O texto diz 2 anos e meio, outrora ali no final do versículo, capítulo 20 diz 3 anos. Mas ele expõe, Lu, em 3 anos todo o desígnio de Deus. E isso é o que tem queimado no meu coração. E essa exposição de todo o evangelho, do evangelho completo, para esses 8 discípulos, torna eles capazes de alcançarem a Ásia inteira. O continente asiático inteiro foi alcançado por essas pessoas que foram treinadas. Eram 8 pessoas. Mas Paulo enfatiza: eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, todo o conselho de Deus. Eu expus tudo. Claro que talvez existam tantos temas quando nós abrimos as Escrituras e pormenorizadamente eu particularmente penso que 3 anos não seria suficiente. Embora Paulo tenha uma capacidade de síntese fora do comum. Ninguém duvida disso. Mas o que queima no meu coração, Lu, é oferecer teologia bíblica. E aí deixar a pessoa se posicionar em alguns pormenores, porque a nossa divergência, que não são questões antibíblicas, mas são interpretações diferentes. Por exemplo, na soteriologia, eu tenho uma inclinação maior para o calvinismo e você uma inclinação maior para o arminianismo wesleyano, assim por dizer. Essa questão ninguém fechou ainda e talvez nem vá fechá-lo. Entendeu? Mas nós concordamos no desenvolvimento da salvação, concordamos que santificação é processual, concordamos que um cristão nascido de novo tem que ter evidência de novo nascimento, senão a salvação dele não pode ser afirmada. Enfim, e é por isso, por exemplo, receber o seu endosso no livro, você sabe disso, além de ser para mim uma honra, assim, inexplicável, e eu falei isso pessoalmente, a gente tem desfrutado dessa amizade, para a graça e para a glória de Deus. É também um bom testemunho, Lu, que a teologia bíblica, o todo, é mais importante. É por isso que eu estou ansioso pelo seu livro. Eu sei que haverão pontos que nós vamos discordar, mas é por isso que eu quero ler. Eu, particularmente, gasto tempo com materiais que me desafiam, Lu. Chega uma hora que eu digo, cara, isso aqui já está bem fundamentado, eu quero ouvir outras perspectivas. É exatamente o que eu estou falando. Bom, eu escrevi aqui um capítulo inteiro sobre o Evangelho da Graça, mas você escreveu um livro. Embora esse livro tenha aí, o meu está em 400 páginas praticamente, é um livro e tanto. Eu sei o tempo que você demorou para escrever e isso edifica muito. Então, para resumir, você poder trazer alguns conselhos práticos para nós, a proposta do Evangelho Completo, o curso e o livro que eu estou lançando agora, é teologia bíblica, é colocar o quebra-cabeça no lugar, as partes essenciais, é permitir que pessoas leigas e pessoas que já são instruídas possam formar o todo. Eu estou recebendo alunos, um dos alunos mandou mensagem para mim anteontem, Lu, ele está fazendo uma pós-graduação em teologia sistemática. E ele disse assim: Leandro, mas você tem uma capacidade de ensinar que eu quero estar nesse curso. Eu confesso para você que me deu até um frio na espinha. Falei, cara, o cara está fazendo uma pós em teologia sistemática, vai fazer um curso comigo. Mas é a graça de Deus. Então, expor o todo. Quais conselhos ou alertas também, Lu, com peso profético para esse tempo? Eu fiz uma enquete hoje ou ontem cedo. Você lê a Bíblia diariamente? Poxa, eu acho que fechou em 18% das pessoas disseram não. E, particularmente, eu não creio que todas foram sinceras, as que disseram sim. Sim. E talvez quais são os alertas e conselhos? E talvez do povo que deu sim, não é uma amostragem, porque uma amostragem boa em relação ao todo, porque quem está te acompanhando identifica com o ensino e já é gente, né? Então, assim, um dia alguém falou, pastor, faz uma pesquisa. Eu falei, eu faço, mas meu público vai dar mais do que a média. Né? Porque, assim, às vezes a gente já não atrai aquele outro pessoal que não está com o mesmo interesse. Um comentário que eu queria fazer, a hora que você estava falando lá, 2 anos, 3 anos, porque na hora eu lembrei, né? Atos 19 fala 2 anos, Atos 20 fala 3 anos. Não quero nem entrar no mérito aqui, talvez 2 anos foi o impacto na Ásia, mas Paulo possa ter continuado a ministrá-los
sem ser na escola de Ele Tirano. estava preso em Éfeso, né? Ali, limitado e tal. Mas assim, o que me fez lembrar, a hora que eu pensei, 19 e 20, é que antes dele ter essa conversa com os presbíteros de Éfeso, ele passa em Troade, não é? Aí depois de Mileto, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso. Quando ele tá em Troade, a Bíblia fala do menino que dormiu na janela durante o sermão. Agora, assim, isso às vezes, se você não olhar o contexto, pode parecer que era só um sermão ruim. Mas a Bíblia diz que Paulo começou a ministrar ao cair da tarde. O intervalo forçado com a queda do menino aconteceu perto da meia-noite. Então já era 6 horas de ministração. O menino depois foi levado para casa, levantado vivo, e a Bíblia diz que ele continuou até o nascer da aurora. Manhã. Então, assim, cara, são 12 horas de ensino. Uma vez eu e você amamos que esses textos estejam na Bíblia, vamos falar a verdade, né? Exatamente. Uma vez eu estava ministrando no Japão, e uma igreja falou, pastor, a gente queria que o senhor falasse com a gente sobre os dons do Espírito Santo no culto. Falei, gente, não dá tempo de eu falar dos dons no culto, não do jeito que vocês querem. Né? Aí se a gente tiver uma reunião maior, eu falei, se você estiver disposto a gastar um dia, porque eu não tinha vários dias, né? E aí nós improvisamos aquilo em pouco tempo, assim. Então, eu comecei às 10 da manhã, nós demos um break perto da 1 para um almoço rápido, voltamos. Um intervalinho no final da tarde para eu e a turma poder ir ao banheiro bem rápido. Eu sei que nós terminamos, era 10h30 da noite. Né? Então, assim... Muito bom. Esgotou o assunto? Não. Mas, olha, conseguimos trabalhar ele bem legal. Né? Embora ele sozinho, obviamente, eu não precisaria de tanto tempo mais. Mas assim, quando a gente fala doutrina bíblica, eu não consigo imaginar que a pregação de Paulo era, gente, tem que ler mais a Bíblia, tem que orar, tem que... eram construções, você vai vendo na carta aos Romanos, aos Gálatas, Paulo vai montando esse quebra-cabeça. Né? A capacidade de pegar lá em Abraão e dizer, ó, Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, já mostrando a inclusão dos gentios, antes do povo entender a clareza de que ele era o patriarca de uma nação escolhida. Né? Então, assim, essa capacidade de traçar linha mestre, como ele ia fazendo e depois agregando, era fantástica. Aí, se você tem o todo, construir as partes é fantástico. Eu amo tipologia bíblica, mas tipologia bíblica, a ideia de trabalhar tipologia, para quem não tem o todo, ela pode virar uma desculpa para espiritualizar qualquer coisa que não seja bem a verdade. Então, assim, os desafios, a gente tem que conhecer. Eu passei anos lendo muita coisa da Bíblia sem entender, mas eu continuava lendo, né? E chega um momento onde, além da ação do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, essa capacidade de ir crescendo, entendendo, conectando, vai ajudando. Agora, você percebe, Jesus questionava e se deixava questionar. Né? Esse ambiente a gente precisa ter mais também no meio cristão. Né? Tem hora que a gente não precisa de um debate público, mas eu sento às vezes com pessoas que pensam diferentes. Amigo, por que você pensa isso e por que você não crê nisso? E é muito Sim. gostoso ouvir esses argumentos. Agora, eu me lembro a primeira vez que eu estava nos Estados Unidos, tive a oportunidade de ouvir um grande pregador. Meu inglês é limitado, né? Eu sobrevivo, eu consigo conversar, eu consigo entender, mas assim, as poucas vezes que eu prego inglês... Quando as pessoas me perguntam, Leandro, como é que está o seu inglês? Eu digo, eu não tenho inglês para chamar de meu. Boa. O mais ou menos meu inglês, assim, às vezes me deixa... Não, você manja. Assuntos simples, quando alguns lugares que eu não tenho intérprete, eu tenho que falar no inglês. Né? Mas normalmente eu só faço isso em lugares onde o país não é o inglês a primeira linguagem, porque senão a gente passa vergonha também. Mas aí a gente foi num culto e eu falei, filho, eu quero ouvir esse cara, mas assim, eu não consigo acompanhar, então pelo amor de Deus, já que o seu inglês é melhor que o meu, faz a tradução simultânea para mim. Ele falou, pai, eu não consigo. Uma coisa é traduzir o cara que para, a outra é traduzir sem parar, com termo teológico. Ele falou, eu não dou conta. Eu falei, cara, eu vou perder a vinda. Eu começo a ouvir uma mensagem, eu não duro muito. Aí eu lembro que ele virou para mim e falou assim, pai, você tem 2 problemas. Me ouça hoje. Porque ele falou, o resto da vida, sabedoria, Bíblia, tudo o senhor sabe mais do que eu. Mas já que o senhor disse no inglês ser mais do que você, ele falou, primeiro, quando o senhor perde uma palavra e fica tentando recuperá-la, o senhor está perdendo mais. E aquilo é uma bola de neve, daqui a pouco o senhor não acompanha. Então, perdeu algo, pula.
deixa para pensar nisso depois. Aí ele virou e falou assim, segundo, você discute com o pregador na sua cabeça. Sabedoria, hein? Né? Ele falou, eu sei que uma vida inteira eu vejo, mesmo os caras que você é fã, às vezes falam um negócio, você já pensa, não é bem assim. Então ele falou assim, hoje deixa para tentar recuperar a palavra ou discutir no final da mensagem. E aí, cara, eu ouvi ele, né? E realmente, pô, o cara entrou lá no joio e no trigo. Eu não conhecia a palavra joio no inglês. A hora que ele falou, eu não entendi. Mas está falando do trigo e a outra coisa. Essa é a semente boa, essa é a ruim, essa é a de Deus, essa é do maligno. Na hora, eu entendi. Eu falei, eu não preciso descobrir. Aí eu fui até o fim. Rapaz, eu não vou dizer que eu entendi 100% não, mas de 80%, 85%. Aí eu consegui ser abençoado e tal. Aonde eu quero chegar com isso? Tem gente, às vezes, enroscando em questões que ele ainda não entendeu na hora que lê a Bíblia, e ele começa a perder o resto. Né? Então, assim, a pessoa está começando... começando, não estou falando só do crente estar engateando, mas ainda não entrou no nível profundo. Eu costumo dizer, joga para dentro, deixa para discutir depois. Hoje, qualquer ponto que me chama atenção, antigamente eu anotava isso no papel. Hoje, normalmente, eu faço no celular. Eu ponho lá pontos a meditar, a estudar, a avaliar, mas algumas dessas coisas eu deixo para depois, né? Para poder, assim, ir me beneficiando. Então, ao longo dos anos, eu fui colocando o depósito para dentro. E é o que a gente mais precisa. Agora, amém. Além disso, a gente também deveria, e o que eu peço para a turma, ter muito cuidado. A internet, ela está abençoando muito e ela está bagunçando muito. Né? Porque tem gente ouvindo, muita gente, não sabe nem quem é, credibilidade, confusão está sendo trazida. Né? Então, assim, meu conselho, achou fontes, são boas referências, né? Referências assim, tem mesmo a credibilidade bíblica, o testemunho, ok, é outra conversa, mas assim, não sai atirando para todo lado. Na leitura bíblica, né, começar de uma fase onde você pensa assim, eu não preciso resolver os 20% que eu não entendi, eu posso aproveitar os 80% que eu estou entendendo e depois ir atrás. O depois pode ser um depois que é rápido, o depois pode ser um assunto longo que demande maturidade, profundidade, mais estudo. Então, assim, uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, pastor, o que eu preciso para ter entendimento bíblico? Eu digo, paciência. Vai ser uma vida de crescimento. Não tente chegar nesse negócio só da noite para o dia. Um dia eu estava numa oficina mecânica, era o meu primeiro ano ainda de pastorado, era solteiro ainda, levei o carro, esse carrinho que a gente, que podia para a época, né? E a gente era muito grato a Deus, mas toda hora dava manutenção, né? E eu tô lá e enquanto eu tô esperando a ver ser atendido, e estou falando com o mecânico que tinha começado a frequentar nossa igreja, era recém-convertido, fiquei impressionado vendo ele desmontar um motor de um carro. Falei, cara, eu acho que até consigo desmontar um negócio desse, mas montar depois, botar tudo no lugar de novo, para mim parece uma missão impossível. Como é que você lembra isso tudo? Ele falou, pastor, isso é a prática, é o convívio, tal. Mas ele falou assim, já que estou no assunto, eu quero te perguntar, como é que o senhor lembra tanto versículo bíblico? Eu falei, vou te dar a mesma resposta, né? É a prática, é o convívio e tal. E naquela hora a coisa fez sentido para mim. Poxa, eu vou na oficina uma vez na vida e quero entender tudo de motor. Agora, quem vai lidando com aquilo todo dia, né, ele vai familiarizando. Então, assim, leitura bíblica, gente, tem que ser diária. Ah, pastor, estou numa situação difícil, não deu para ler. No mínimo, a meditação. Né? É muito difícil um dia. Se eu não abrir, se for necessário, né? Em cima de um único texto, de repente, não der para ler. Às vezes ficar refletindo, orando sobre aquilo, mas assim, a gente criar isso como um hábito, né? É muito importante. Eu já tive dias assim que eu não li. Eu lembro de um dia que eu aproveitei voos e conexões longas, eu li lá mais de 100 capítulos da Bíblia. No outro dia, o dia seguinte, eu lembro que eu não li nenhum. Mas nesse dia que eu não li, era o que eu estava mastigando, ruminando, processando. Então, assim, eu tento não ser rígido demais. Ok, você não fez isso, mas você só não tem tempo para pensar, porque era um ritmo de trabalho, você estava na UTI apagado, desligado, com medicamento, ou é só porque não fez, porque priorizou entretenimento e outras coisas? Né? Porque, no mínimo, acho que o coração tem que
é ficar processando, porque a leitura é poderosa, mas a meditação também. A gente fica avaliando, processando, pensando naquilo, tentando juntar os pontos e entender, é emocionante também. Obrigado, eu sei que a gente poderia ir aí por bastante tempo, mas eu quero deixar esse gostinho de quero mais. Quero te convidar ao vivo para ser um dos tutores desses talks que nós teremos com convidados especiais. Como você foi um dos que endossou o livro, pelo menos uma ou duas vezes, ao longo de 3 meses e meio, tinha visto com antecedência. Uma coisa que eu penso que seja útil, a gente até poderia pensar nisso, de você expor um contraponto. Eu vou expor, por exemplo, soteriologia e a gente ter um bate-papo com a turma ao vivo e você expor o contraponto daquilo. Eu não tenho problema com isso, eu acho que só tem ganho quando a gente consegue ter essa contribuição. É com todos os santos que nós compreendemos altura, largura, profundidade e comprimento. Então, quero deixar aqui o convite para que você seja um dos nossos tutores do livro. Muito obrigado pelo apoio, você me abençoa muito a minha casa. Queremos que vocês venham aqui conhecer aqui a Casa Nova. A gente está com bastante ansiedade para isso aí. E assim, muito obrigado novamente pelo endosso, pelo apoio e pelas suas palavras aqui que nos edificam. Eu queria que você... Não é só um favor pessoal, tá? Não é só coisa de vamos ajudar o amigo, é porque o material é uma ferramenta boa, importante, necessária. Então, isso agora você já sabe, eu estou falando para quem assiste, né? Para não parecer que é endosso de compadre, né? Então, acho que realmente é um material que quem quer crescer, não apenas no entendimento bíblico, a macrovisão, a teologia toda, mas também relacionar isso, né, com o pensamento atual, tem um ganho enorme fazendo o curso ou lendo o livro. A gente combina os detalhes da aula quando você pagar o café com pão de queijo. Bastante pão de queijo, eu vou assim. Gente, eu vou soltar aqui de novo os comentários, deixar o pessoal dar um tchau. Eu fico com a vontade de deixar o povo perguntar, mas tu imagina só até que hora a gente ia, né? Ó, o link do curso é oevangelhocompleto.com.br/curso. Você vai ter acesso à edição especial capa dura, frete grátis, mais de 30 horas de ensino em videoaulas, 1 ano de acesso a essas aulas para você poder crescer e desenvolver, fóruns ao vivo para perguntas e respostas e talks com convidados especiais, dentre os quais o reverendo Luciano Subirá é um deles. Muito bom, pastor. Ora aí, nos abençoa, dá uma palavra final. E a pessoa precisa saber que, além do que ela vai ser abençoada e edificada, está investindo num ministério que vale a pena, merece o investimento. Obrigado, glória a Deus. Sem dúvida é uma fonte de manutenção para a nossa casa e você tem um papel muito importante nisso. Repito, saiba disso, nesse encorajamento para o curso, por isso eu quero muito que vocês sejam dos nossos tutores, para além de trazer e abrilhantar e instruir com conteúdo, pelo menos 1 ou 2 ocasiões, também me dá direções de como tornar isso cada vez melhor. Tem a orvalho.com, o Luciano tem curso, eu acho que é mais fácil falar sobre o que você não tem ainda, são materiais maravilhosos, muitos livros, e assim, muito obrigado, muito honrado, pastor. Dá uma palavra final aí, nos abençoa. Amém, glória a Deus. Bom, o Brasil está vivendo aí esse momento de pandemia que a gente nem imaginava que já teria passado de 1 ano e que, apesar das vacinações ter começado, fica aquela apreensão, não sabemos como vai ser, né? Tem muita gente lidando com dificuldades, que não é apenas a crise de saúde, a perda de gente querida, que isso tem ferido o nosso coração, mas assim, muita gente limitada na capacidade de trabalhar, de gerar recurso. Tem aqueles que se reinventaram, tem áreas que não foram afetadas. Esses dias um irmão da igreja falou: pastor, não posso nem dar o testemunho, mas o momento da pandemia para o meu negócio está sendo uma coisa que eu nunca tive na vida, mas assim, é minoria dizendo isso. Agora, o que nós podemos, muito mais do que apenas ficar torcendo para que as coisas se resolvam naturalmente, nós podemos e devemos entrar num lugar em Deus, num posicionamento, onde a gente não permita
que as circunstâncias roubem a nossa alegria. Um evangelho sendo pregado, né? E eu acredito que Deus muda as circunstâncias para nos alegrar. Jesus falou isso. Né? Vocês ignorarem meu nome, vocês vão pedir, o Pai vai atender, para que a alegria de vocês seja completa, mas a níveis distintos. As únicas referências bíblicas, como Davi faz no Salmo 16, de plenitude e alegria, é algo que nós encontramos em Deus. Né? E tem gente assim, se deixando abater demais pelo que está enfrentando, a ponto de desconectar do Deus, que os fortaleceria não só para superar o momento difícil, mas para poder virar isso até de forma sobrenatural. Então, meu apelo, por mais óbvio que pareça a você que me ouve, é lembrar de um Paulo. Diz, eu sei o que é ter abundância, eu sei o que é escassez. Para alguns agora é a fase da escassez, a gente sabe disso. Nunca, em 15 anos de história da nossa igreja aqui em Curitiba, a gente distribui tanto alimento como agora, porque tem muita gente de fato precisando. Mas, apesar da igreja ter que cumprir o seu papel, nós como irmãos procurar sermos solidários, gente, nós não podemos esquecer que Deus é o provedor, né? E que nós podemos crer para intervenções sobrenaturais, que Deus ainda multiplica Amém. O azeite e a farinha na botija, que Ele continua sendo o nosso pastor, que diz nada nos faltará, só que às vezes, diferente de Paulo, que diz, eu passei por isso, eu passei por aquilo, mas ele diz, eu aprendi o segredo, porque isso não é automático, não vem com a conversão, a gente aprende. Né? Ele diz, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, boa ou ruim. Né? Em outras palavras, ele está dizendo, o meu humor, o meu ânimo não é definido pelo que eu passo. Né? E quando ele chega ao ponto de dizer, tudo posso naquele que me fortalece, em Filipenses 4,13, isso é a conclusão de um pensamento. Às vezes a gente pega aquilo, não, tudo posso, realização, tudo posso conquistar. Não, ali é posso aguentar o tranco. Posso suportar qualquer coisa, porque Deus está me fortalecendo. E enquanto Ele me fortalece, eu consigo atravessar isso, inclusive com um sorriso no rosto. Então, a minha oração, o meu clamor, gente, é que a gente possa voltar a ser como aqueles crentes do início. Perseguidos, proibidos de anunciar o nome do Senhor, sofrendo a afronta, alguns sendo torturados até a morte. E a Bíblia diz, saindo cheio de alegria, porque a alegria deles não era circunstancial. Então, assim, embora Deus também nos dê alegria circunstancial, se a gente se limitar a isso, Paulo disse, é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais infelizes. Né? Então, Ele vai fazer também nas circunstâncias, às vezes rápido, às vezes não, né? Mas o que nós precisamos é entrar nesse lugar em Deus, oração, Amém. palavra, né? Encher o nosso coração a ponto de olhar para a circunstância e dizer, você pode estar um tanto quanto complicada, mas não é maior do que a força que está dentro de mim, o que está em mim é maior do que o que está no mundo, seja ação maligna ou das circunstâncias. Então, gente, vamos crer, vamos nos jogar no Senhor, né, e esperar que Ele faça não apenas algo nas nossas circunstâncias, mas que nos turbine primeiro por dentro. Seria meu apelo. Vamos orar. Antes muito de você obrigado orar, por isso. Antes de você orar, só uma coisa, porque eu acho que ainda vai te encorajar a orar. Hoje é o sábado, né, de silêncio, onde, segundo a tradição cristã, o Cristo padeceu e havia aquele silêncio entre os discípulos, mas as Escrituras dizem que ele desceu às partes mais baixas da terra, ele tomou a chave, né, da morte do inferno, e amanhã de domingo, breve vem, onde nós celebraremos a ressurreição. Então, queria que você orasse, que nós todos estivéssemos conscientes que esse sábado de hoje, ele representa muito bem esse um ano de pandemia e sofrimento. Quando os discípulos pensavam que havia acabado, que eles estavam sozinhos, na verdade o Senhor estava tomando toda a autoridade e amanhã de domingo logo vem, né? Amém. Nos abençoa aí, pastor, por favor. Amém. Pai, nós oramos por cada um dos nossos irmãos que nos acompanham nesse momento, nessa live. Oramos por graça, por favor do Senhor. Pai, nós clamamos não apenas por intervenção nas circunstâncias, há muitas necessidades nesse momento. Aqueles que precisam de um toque de Deus na sua casa, nas suas finanças, na sua saúde, na saúde de algum familiar. E nós clamamos favor, misericórdia, a manifestação do teu poder, mas muito mais do que a necessidade de mudanças nas circunstâncias. Nós oramos a Deus que no meio desse tempo difícil possamos nos voltar ao Senhor e realmente nos lançar
está no Senhor, entendendo que o Senhor é a fonte da nossa força, entendendo, ó Deus, que não apenas a comunhão que nos beneficiaremos de ter contigo, mas o sentido da vida, a capacidade de poder, inclusive, enfrentar qualquer forma de adversidade, tudo emana desse relacionamento contigo. Eu oro que toda cegueira, que todo engano, que toda decepção que se instalou, atrapalhando os meus irmãos e irmãs de te buscarem, que nessa hora as mentiras do inimigo, as sugestões de que o Senhor está longe, não se importa, que tudo isso caia por terra, que possa, ó Deus, haver um tempo de reaproximação, de conexão com o Senhor, de fortalecimento sobrenatural. Não apenas de intervenção nas circunstâncias, mas de fortalecimento no Senhor. Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Sim, Pai, sim. oramos também que a boa mão do Senhor toque toda e qualquer outra forma de necessidade, sem deixar de nos atrair para esse lugar profundo, na Tua presença, onde seremos fortalecidos e sustentados. Obrigado pela vida do Leandro, pela sua casa, Amém, pelo seu Senhor. ministério. Obrigado por esse livro, por esse curso, e que o Senhor possa seguir usando essas ferramentas para abençoar a vida de muitas pessoas. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. e amém. Glória a Pastor, Deus. embora eu queira te agradecer muito, na verdade eu acho que você que tem que me agradecer, porque você ia passar um dia sem pregar e isso ia te fazer. Eu sei que não faz bem para você. Quase que você passa um sábado sem pregar. Olha, eu fui um enviado de Deus. Pastor, brincadeiras à parte, ó, Paf e a Jaque estão dando um oi, tanta gente aqui de várias outras nações. Muito obrigado. Agradece a Kelly. Muito obrigado mesmo pelo seu coração, pelas palavras. Que cada um aqui seja inspirado e estimulado pela sua vida, pela sua jornada, pelo alcance, por tudo aquilo que vocês têm construído. Depois a gente compartilha os detalhes de como você vai ser um dos nossos tutores aí para o curso, tá bom? Maravilha. Maravilha. Forte abraço. Obrigado, pastor. Beijo. Para você, para todos, boa noite, feliz Páscoa. Amém. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Gente, aproveitar para relembrar, então, você tem o link aqui, oevangelhocompleto.com.br/curso. Ele é em cima do livro que eu acabei de produzir recentemente, e você vai ganhar um dos benefícios do curso, o livro Evangelho Completo, a edição especial capa dura, ok? São quase 400 páginas de teologia bíblica, de um ensino do Evangelho, dentro das suas diferentes pontos, das suas diferentes questões, e uma exegese cultural, como os cristãos podem se posicionar nesse tempo. Então, além de ganhar o livro, a edição especial capa dura com frete grátis, o curso terá mais de 30 horas de videoaula, todas gravadas, portanto você vai poder assistir no seu tempo. Você terá acesso por 1 ano a essas aulas para assistir e reestudar, quantas vezes julgar ser necessário. Fóruns ao vivo para a gente debater temas com perguntas e respostas, e talks com convidados especiais, dos quais alguns deles são esses homens de Deus que passaram aqui: Luiz Hermínio, Paulo Borges, Douglas Gonçalves, hoje Luciano Subirá. E quero muito ter todos vocês comigo nesse tempo aqui. E realmente ficou muito lindo, o Fafa está dizendo. O editor-chefe dessa produção foi meu amigo Fabiano Crenque. Tem o dedo da Jaqueline, a arte do Leonardo, beijo. E o conteúdo muito sensacional. Wesley, meu amigo, saudade de vocês. Beijo na Jennifer aí. Gente, então, o link está aqui, oevangelhocompleto.com.br/curso. As inscrições vão apenas até dia 13 de abril. E os benefícios são apenas para a primeira turma. Por enquanto, eu não tenho previsão de outra turma. Então, recomendo que você se inscreva. E além de todos esses benefícios, você pode pagar em 10 vezes sem juros. A parcela mensal é menos do que você gasta num lanche qualquer. Não é no lanche mais gostoso, mas é num lanche qualquer. Então, muito obrigado, gente. Honrado demais em ter vocês aqui. Eu vou fazer mais lives assim. No curso, nós teremos várias lives para aprofundar os temas. O valor é só você acessar o site evangelhocompleto.com.br/curso, que você vai ter ali
como vai funcionar, mas garanto para vocês que é um valor irrisório mesmo, ainda mais frente ao conteúdo que você vai ter acesso. Gente, muito obrigado, feliz Páscoa para todos vocês. Lembremos-nos que amanhã é o dia onde a tradição cristã comemora a ressurreição de Cristo. A grande esperança nossa se baseia no poder da ressurreição, e independente das aflições que estamos passando, as Escrituras dizem que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não deixe de crer, não deixe de fixar os seus olhos em Jesus e não deixe de mergulhar no Evangelho. Esse é o tempo que precisamos mergulhar nas sagradas letras de Deus. E uma das propostas desse livro, que levou 20 anos para que eu entendesse que era o tempo de escrever, e do curso, é te levar num lugar mais profundo de compreensão da palavra de Deus, te capacitar a dialogar com essa geração e a discernir os dias que vivemos. Tá bom, gente? Um abraço. Obrigado pelo carinho, obrigado pela honra. Vou deixar a live salva. Todas as outras lives estão salvas aqui no meu IGTV, tá bom? Você pode acompanhar e assistir novamente. E, uma vez mais, o evangelhocompleto.com.br/curso. Corre lá, garante a sua inscrição. As vagas são limitadas ao estoque do livro edição capa dura, então garante sua inscrição, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, paz sobre vocês, família de Deus. Amo vocês, obrigado.